Então, se vocês quiserem ir acompanhando, é a estação... A gente vai falar no final só, né, sobre como colocar isso na estação, mas vai ser a estação número 5 de 2017, tá? Mas primeiro a gente vai falar de lombalgia de modo geral, né, sobre quais as possíveis causas, né, que pode aparecer pra gente, as mais frequentes, né, que tem chance de cair no Revalida, e a emissão da CAT. Belezinha? Estação 5 de 2017, aí a gente fala no final sobre a estação, porque ela não é tão específica da lombalgia, ela também engloba outras doenças, pelo que eu vi aqui. Então, primeiro vamos falar especificamente da lombalgia, tá bom? Então, vamos lá, né, gente? Lombalgia. Primeiro, vamos conversar um pouco sobre o que é a lombalgia, né? É a dor na coluna lombar. E aí a gente pode dividir entre aguda, subaguda ou crônica, certo? A aguda é aquela dor que tá durando menos de 4 semanas. A subaguda é aquela dor que o paciente faz entre 4 e 12 semanas que ele tá sentindo aquela dor. E a crônica é aquela dor que já dura mais de 12 semanas. Então, primeiro, a gente tem que saber isso, tá? Tem que saber se a gente tá diante de uma dor aguda, subaguda ou crônica. E dentro desse universo, né, a gente vai ter a lombalgia mecânica, que é a primária, que vai ser tipo 90%, né, é a mais frequente. E a outra que é a secundária. Essa lombalgia primária, ela é a maior causa de consulta ambulatorial, tá? E os fatores de risco para essa lombalgia primária, que é a mecânica, ser crônica, vai ser sedentarismo, baixo nível socioeconômico, né? Trabalho, né? Algum motivo do trabalho dele, esforços repetitivos, né? Transtornos psiquiátricos. E as secundárias são aquelas mais graves, né? Que vai ser em torno de 1%, por exemplo, câncer, mielopatia, ou as potencialmente graves, que vão ser em torno de 10%, que são as fraturas, radiculopatias e estenose do canal medular, tá? Então, tendo isso em mente, vamos agora para lombalgia em si no checklist. Então, vamos iniciar pelo acolhimento, né? Lembrando lá do nosso esqueletinho mental. As 3 frases, né? As 3 perguntas que a gente tem que falar no acolhimento, sempre. Bom dia, eu sou a doutora Laís, eu que realizarei seu atendimento aqui hoje. Por favor, me diga seu nome e sua idade. Vai falar. E em seguida, no que eu posso te ajudar, né? Aí, o paciente vai chegar lá com dor nas costas. Dor nas costas, então tem dor, a gente faz o Alícia, certo? Que é a anamnese da dor. Então, qualquer dor a gente usa o Alícia para se guiar. E o que é o Alícia? A, aparição, L, localização, I, irradiação, C, caráter, o outro I, intensidade, e o A, se agrava com alguma coisa, se melhora com alguma coisa, né? Se tomou alguma medicação, se já teve isso antes, tá? Então, esse seria o Alícia. Então, vamos aplicar o Alícia na dor nas costas, né? O A, aparição. Quando que apareceu essa dor, certo? Então, ele vai falar lá, faz 4 semanas, faz 2 semanas, eu já tenho isso faz tempo, faz mais de 1 ano, né? A gente vai já classificando a partir daí. Localização, onde que ela se localiza? Ela se localiza aqui na parte de cima, na região cervical, ou é mais na região lombar, certo? Irradiação. Essa dor vai para mais algum lugar? Vai para o seu braço, para sua perna, né? Ou ela fica só ali, ou ela vem aqui para o seu abdômen. Então, a gente vai fazendo essas perguntas, né? Já pensando que se é uma lombociatalgia, né? Se é uma hérnia de disco, né? A partir das radiculopatias. Então, a gente já vai criando nosso norte a partir daí, certo? Então, para onde ela irradia? Ali, o C. Como que essa dor é, né? Qual o caráter dessa dor? Ela é constante? Ela vai e volta, né? Tem períodos de melhora, tem períodos de piora, né? Então, como que é essa dor? E depois o I de intensidade, de 1 a 10, sendo 10 uma dor mais forte. Qual a nota que o senhor daria para essa dor? E o A, se ela melhora com alguma coisa, né, ou se já tomou algum remédio. Se for uma dor inflamatória, ele vai falar que a dor piora com repouso e melhora com movimento,
tá? Uma dor inflamatória piora com repouso. Então, você vai perguntar, quando você vai dormir, essa dor te incomoda? Você tem dor à noite? Você tem dor quando você está deitado, né? Se ele falar que sim, então é inflamatória. Se ele falar que melhora quando tá deitado, que melhora à noite, né? Só que quando ele acorda, vai trabalhar, vai fazer um movimento, ela piora, aí a gente tem que pensar que a dor realmente é mecânica, ok? Então, a gente pode perguntar, fazer essas perguntas. Se ela piora à noite, né? Se ela melhora com repouso ou com movimento. E perguntar se ele tomou alguma medicação, né? Se ele tomou alguma medicação para aquela dor, se a medicação fez efeito, se não fez efeito, se ele já toma alguma medicação há algum tempo para aquela dor, né? E se ele já sentiu isso antes ou é a primeira vez que ele tá sentindo, certo? E a partir daí a gente também tem que perguntar onde ele trabalha. Se lá no início a gente não perguntou com o que ele trabalha, a gente tem que perguntar agora, né? Porque pode ser por um esforço repetitivo no trabalho dele, né? Pode ser alguma posição constante, por exemplo, costureiras, que sempre fica naquela posição, pode ter desenvolver hérnias, né? Ou aqueles pacientes com um esforço repetitivo ou que pegam muito peso podem desenvolver alguma lesão mecânica, né? Alguma dor mecânica. Então, a gente já vai se norteando a partir daí. E depois a gente vai para o tópico 2 da nossa anamnese, do nosso esqueletinho. Sintomas associados. Além dessa dor, o senhor tem febre, o senhor tem calafrio, pra gente descartar alguma doença sistêmica, o senhor teve perda de peso, o senhor tem antecedentes de câncer, né? A gente já pergunta aqui pra ver se pode ser relacionado a câncer, se teve sudorese, se teve tonturas, cansaços, né, fadigas, se teve confusão mental, fraqueza muscular nas pernas. Então, tudo isso a gente pode ir perguntando nos sintomas associados, que é o tópico 2 lá do nosso esqueletinho, tá? Então, aqui a gente descarta câncer, né, descarta doenças sistêmicas e já vai vendo se é uma hérnia de disco, se é uma lombalgia, uma dor inflamatória, se é uma lombociatalgia, né, se é uma dor mecânica, ou se é só uma lombalgia mecânica, ok? E depois, partindo e continuando a nossa anamnese, a gente tem que perguntar os antecedentes pessoais e familiares, né? Sua família ou você tem histórico de câncer, né? Sua família tem diabetes, hipertensão, doença do coração, você tem infecções repetitivas, né? Por exemplo, de garganta, urinária, e na família, sua família tem alguma dessas doenças que eu acabei de falar. O senhor usa medicação contínua, né? Anti-inflamatório, há quanto tempo o senhor está usando? Ou para essas outras doenças, o senhor usa alguma medicação? Se for mulher, a senhora usa anticoncepcional, né? Então, tudo isso a gente pergunta aqui no histórico pessoal e familiar. E os hábitos? A gente não pode esquecer dos hábitos. O senhor usa álcool, fuma, usa drogas ilícitas, drogas injetáveis? O senhor pratica alguma atividade física ou é sedentário? Como que é a alimentação? Sempre esperando ele responder. A gente não vai perguntar tudo isso que eu tô falando de uma vez, porque, como eu já falei, quando você terminar de perguntar, ele não vai nem lembrar o que você perguntou lá no início, né? Então, a gente tem que perguntar, esperar ele responder, depois faz a outra pergunta em bloquinhos, mas não um bloco tão grande assim, né? Por exemplo, o senhor fuma, bebe ou usa drogas? Ele vai te responder. O senhor é sedentário ou pratica atividade física? Como que é a alimentação do senhor? Então, a gente vai fazendo essas divisões, ok? Outra coisa, alergia, né? Se ele tem alergia a alguma medicação ou alguma outra coisa, isso é importante a gente falar. E se for mulher, a gente tem que perguntar também rapidamente sobre os antecedentes ginecobstétricos, né? A data da última menstruação, como que é o fluxo, a menarca, se tem filhos, se teve aborto, se teve cesárea, e assim por diante, rapidamente, porque esse daqui não é o foco dessa estação, né? Mas muitas das vezes no checklist conta lá, se na anamnese você perguntou sobre os antecedentes da mulher, ok? Então, aqui a gente, se for mulher, a gente tem que perguntar. E depois disso a gente já vai para o exame físico, né? No exame físico tem que solicitar a permissão da paciente, tem que falar, ele vai falar que sim, né? A gente tem que falar, agora eu quero higienizar minhas mãos, quero aquecer, quero me paramentar, colocar máscara, né? Colocar luvas, quero que meu paciente também esteja com máscara, né? Porque a gente está numa pandemia, então seria interessante a gente falar isso lá também. Não sabemos como que vai ser o checklist, né?
Então, a gente também pede que nosso paciente esteja de máscara. E agora eu quero que o meu paciente se deite aqui na maca, né? E eu quero o estado exame semiológico geral, né? Com pele, mucosas, quero a frequência cardíaca, respiratória, pressão arterial, saturação, temperatura. Aqui provavelmente vai estar tudo normal e a gente vai fazer o exame direcionado para a coluna vertebral. A queixa dele é uma dor nas costas, então não tem por que a gente ficar lá fazendo exame físico abdominal, fazendo ausculta cardiopulmonar, senão a gente vai perder muito tempo, a gente só tem 10 minutos, ok? Então, vamos fazer o exame físico direcionado para a coluna vertebral, que é a queixa do paciente. Então, vamos começar pela inspeção, né? Vendo a curvatura da coluna. A gente vai pedir que ele tire a camisa, né? Claro. Vendo se ele tem cifose, escoliose, lordose. Vendo a amplitude do movimento. Como que é que a gente vai ver a amplitude do movimento? Através do teste de Schober, né? Teste de Schober. E como que se realiza esse teste? A gente vai traçar 2 pontos na coluna do paciente, né? Então, a gente vai traçar o primeiro ponto e subir 10 centímetros, traçar o outro ponto. E solicitar que o paciente se curve para frente. Então, se essa amplitude for menor a 15 centímetros entre esses 2 pontos, então é positivo, né? Ele não tá com uma amplitude, ele tá com uma diferença dos comprimentos dos membros inferiores, por exemplo, né? Ou ele tá com pouca flexibilidade. A gente conclui que ele tem pouca flexibilidade se tiver menor a 15%, tá? Através desse teste de Schober aí. Então, quando a gente for traçar o ponto de baixo, a gente tem que traçar com ele em pé, tá? A gente vai marcar o primeiro ponto com uma caneta, por exemplo, né? E tendo como ponto de referência a espinha ilíaca e depois marca 10 centímetros em cima. Depois que ele abaixar, a gente mede, né? Pra ver se essas 2 marcações se ampliaram ou não, tá? Então, a gente faz esse teste pra avaliar a flexibilidade, né? E depois a gente pode fazer a palpação também da coluna vertebral, né? Dos processos espinhosos, das articulações sacroiliacas, das posições dos ossos pélvicos, né? Na musculatura paravertebral. Fazer a avaliação neuromuscular do reflexo patelar, do aquileu, flexão do tornozelo, diálogos, ver a força muscular do paciente, ver a sensibilidade, né? Então, isso a gente pode fazer nesse exame físico direcionado. Pode ser que venha um checklist falando que você não precisa realmente realizar o exame físico, mas que você pode solicitar. Então, não necessariamente você tem que falar, eu quero que meu paciente vá na maca que eu vou realizar meu exame físico. Se não estiver pedindo nas tarefas, você só vai falar, eu quero solicitar a inspeção, a palpação da coluna vertebral, né? Ver os sinais aqui neuromusculares, fazer a avaliação neuromuscular e ver se o teste de Schober é positivo ou negativo. Então, se você não precisar realizar, você não precisa ficar explicando o procedimento, porque a finalidade da estação não é essa, tá? Então, você também tem que avaliar suas tarefas e avaliar sua estação como um todo, beleza? Então, aqui a gente terminaria o exame físico, né? A inspeção, a palpação, realizaria esses exames. A gente pode pedir um raio-x, por exemplo, um hemograma, né? Antes de ir direto para nossa conduta. E a gente não pediria, por exemplo, uma ressonância, tá? Esses outros exames é para o exame físico secundário e não para o exame primário, tá? O exame primário, a avaliação primária, na realidade, a gente sempre pede um raio-x primeiro, tá? E depois, se a gente vê a necessidade, a gente pede outros exames para ter uma avaliação mais profunda, né? Uma avaliação secundária. Então, a gente pediria um raio-x, um hemograma, né? E outros exames que a gente julgar necessário. Se a gente julgar necessário um perfil renal, um perfil lipídico, né? A gente pode pedir. E a gente iria para a conduta. Sempre explicar, verbalizar os exames, né? Explicar as alterações do exame, dar o diagnóstico, né? O senhor tem lombalgia, o senhor tem hérnia de disco, né? Por isso. O senhor tem uma lombociatalgia, né? As lombociatalgias, elas vão ser positivas quando tem o LASEG positivo. Se o paciente você fez lá no exame físico o LASEG e deu positivo, né? Que é a elevação do membro inferior,
Então, você pode dizer que ele tem uma lombociatalgia. A hérnia de disco, lá na sua anamnese, no seu exame físico, vai ter sinais radiculares, né? Vai ter irradiação, vai ter aquela dor que irradia para o membro superior, se for na região cervical, se for na região lombar, ela irradia para os membros inferiores. Então, assim a gente pensa em hérnia de disco, quando tem a presença desses sinais radiculares, tá? Se tiver ausência de sinais radiculares, a gente descarta a hérnia de disco. Se tiver, por exemplo, o LASEG negativo ou positivo, a gente pensa em lombociatalgias, tá? Ou a gente também pode pedir um HLA-B27, né? Pensando talvez numa espondilite anquilosante ou para descartar uma espondilite anquilosante que pode estar causando aquela dor nas costas daquele paciente. Então a gente vai, dependendo do nosso caso, a gente vai pedindo uma coisa ou outra, né? Solicitando exames para ir descartando ou realizando lá no exame físico o LASEG ou aqueles outros que eu já te falei, né? O Schober, para ir nos dando um norte, certo? E aí, voltando aqui para a conduta, né? A gente tem que explicar o diagnóstico, sendo um desses, né? Explicar o risco do uso contínuo de AINES, né? Que pode dar úlcera, né? Pode até dar perfuração. Então, a gente tem que explicar isso para o paciente, que ele não pode usar continuamente. A gente vai orientar fortalecimento da musculatura, né? Fisioterapia, educação postural, fazer alongamentos durante o trabalho. Se for necessário, a gente vai solicitar que o paciente peça uma remoção da área de onde ele trabalha, né? Se for uma lesão por esforço repetitivo ou... não sei, que ele trabalhe de uma outra forma, porque se ele continuar no trabalho que está causando a lesão dele, nunca vai ter uma melhora, né? Ele nunca vai conseguir se melhorar daquilo que ele está tendo, se ele continuar com o fator desencadeante da dor. Então, a gente também tem que falar sobre o trabalho dele, né? Se for decorrente do trabalho. Encaminhar para fisioterapia e grupos de atividades, se a UBS tiver, né? Orientar a suspensão do tabagismo, do alcoolismo, de drogas, se ele usar. Orientar a boa alimentação, né? Atividade física, se ele for obeso, orientar a perda de peso. Indicar tratamento, repouso, mas a gente não pode indicar também um repouso por muito tempo, certo? Se for uma dor muito grande, incapacitante, a gente dá atestado por uns 3 dias, mas a gente não pode também dar um atestado muito grande, porque às vezes pode piorar a dor, né? Se o paciente ficar muito parado, muito sem se movimentar, dependendo do diagnóstico dele. Então, a gente não pode dar, a gente dá um repouso, né, com analgésicos para ele melhorar aquela dor naquele momento, mas não pode ser um repouso muito longo. É interessante que ele volte às atividades rotineiras dele, tá? O que mais que a gente poderia indicar, né? O repouso nesse momento, evitar as atividades que ele estava fazendo, né? Para evitar que a dor piore, que é a dor que é a atividade que provavelmente está desencadeando aquela dor. E o tratamento, né? Seria com AINES, um relaxante muscular, né? Por exemplo, um ibuprofeno e um ciclobenzaprina, por exemplo, né? Mas aí você pode dar outros também, sendo AINES e um relaxante muscular. Se for hérnia, né? Você explica o que é a hérnia, você explica sobre a lombociatalgia, sobre a lombalgia, pergunta se ele tem dúvidas, né? Se for o caso, lesão decorrente do trabalho, a gente tem que emitir a CAT, né? E referenciar para a saúde do trabalhador e continuar com o acompanhamento dele, né? O retorno dele tem que ser em 2 semanas, a gente vai realizar o tratamento dele e falar para ele retornar em 2 semanas. Se ele perguntar se ele tem que fazer alguma cirurgia, alguma coisa, de início, por exemplo, se for uma hérnia de disco, o tratamento é conservador, né? Cirurgia só em último caso. Então, a gente tem que explicar tudo isso e ir respondendo as perguntas do paciente. Uma outra coisa interessante pra gente falar aqui é quais são os sinais de alerta, né? Quando que a gente tem que, meu Deus, meu Deus, eu tenho que pedir um exame mais a fundo aqui.
Quando a gente pensar em câncer, quando o paciente tiver perda de peso, né? Quando ele não tá melhorando com o tratamento, quando ele tem uma dor à noite, quando ele tem uma dor muito forte, se ele tiver mais de 50 anos. Então, a gente pensa, talvez, num câncer. Pensar em infecção, por exemplo, osteomielite e abscesso. Quando ele tiver febre, quando ele usa drogas injetáveis, se for imunossuprimido. Então, aí a gente pode começar a pensar em uma infecção, né? Sudorese também. Fraturas, a gente pode pensar naqueles pacientes com mais de 70 anos que têm osteoporose e que usam corticoide, né, ou que têm neoplasias. Então aí a gente pode pensar também em fraturas. Se o paciente apresentar parestesias, fraqueza muscular, né, e radiculopatia, sinais radiculares, quer dizer, a gente pensa em hérnia de disco. Se o paciente tiver... Se a gente for pensar em síndrome de cauda equina, né? Quais seriam os sintomas que a gente poderia pensar nisso? Seria uma dor que piora com a tosse, incontinência retal e urinária, parestesias, déficit neurológico. Aí a gente também poderia pensar em síndrome da cauda equina. Então, basicamente, seria isso, tá? E fazer a comunicação de acidente de trabalho. O acidente de trabalho não necessariamente é só no trabalho, tá? Ele também pode ser feito decorrente de uma lesão da ida até o trabalho ou da volta até o trabalho. Então, os acidentes começam desde que ele sai da casa dele para ir até o trabalho, no trabalho e também quando ele sai do trabalho, no caminho até a casa dele de volta para casa, tá? É no deslocamento do paciente. Então, a gente mesmo, o médico da UBS, pode fazer o atestado, a comunicação, né, de acidente de trabalho do paciente. E aqui vamos ler então rapidinho um checklist de 2017, estação número 5. Fala sobre essa dor nas costas, assim, mas ela também engloba outras doenças, tá? Como depressão e ansiedade, que esse paciente também estava apresentando aqui. Mas vamos focar só na lombalgia, que é o nosso assunto de hoje. Então, o cenário de atuação aqui era: você está em uma UBS e atende um paciente de 30 anos de idade que chega para uma consulta agendada. Nos próximos 10 minutos, realize a anamnese, interprete e verbalize os achados no exame físico e em laudos de exames complementares. Tá na tarefa, então a gente sempre tem que olhar, verbalizar. Nunca esquecer de verbalizar. Se você só olhar lá, ver, você não vai ganhar ponto nenhum. Se tá escrito verbalize os achados, então com certeza tem lá no checklist para você ganhar ponto quando você falar os achados do exame físico e dos laudos que você solicitar. A próxima tarefa: formular e comunicar as hipóteses diagnósticas. Então, tem mais de uma. Indicar verbalmente condutas e dar orientações ao paciente. E aqui embaixo está escrito, sublinhado em negrito: não será necessário realizar o exame físico. Caso necessite, no momento adequado, solicite os dados do exame físico ao examinador. Então, aqui, você não ia precisar realizar, explicar como que é feito testes de Schober, por exemplo. Você ia lá na hora do exame físico, você ia falar, eu quero, se você precisasse, né, eu quero o teste, quero ver se o paciente, quero sinais vitais, né, quero ver se o paciente tem teste de Schober positivo, quero ver se o paciente tem LASEG positivo, e assim você poderia solicitar, mas você não precisaria aqui nessa estação realmente realizar esses testes no paciente, tá? Se tivesse que realizar, estaria na tarefa, como por exemplo uma estação de apendicite desse ano, eu acho que era de apendicite, que estava solicitando para você realmente fazer as manobras da apendicite, né? Então você tinha que falar para o paciente na maca e você tinha que explicar certinho, eu vou traçar uma linha aqui entre o umbigo, no ponto de McBurney e assim por diante, tá? Então você teria que realmente verbalizar como que é a técnica. Aqui não. Vamos direto aqui então para a estação ler o checklist, né? Porque a gente já falou tudo aqui que a gente poderia falar, então não vale, não entra aqui eu repetir tudo, né? Então vamos para o checklist. O primeiro é a relação médico-paciente. Cumprimentar o paciente, perguntar nome, identificar, perguntar o motivo da vinda do paciente, ouvir com atenção e olhar pro paciente durante a maior parte da consulta. Não interromper o paciente. Então, só de ter essas ações aqui, né, você já ganharia um ponto. Que faz parte lá do acolhimento, né? Então, a gente sempre tem que fazer o acolhimento, se apresentar e perguntar do paciente, né? Nome, idade, profissão.
3, investigar história familiar, a gente investigou lá no nosso esqueletinho. Histórico ocupacional, a gente também investigou, né? Atividades laboratoriais, condições de trabalho, né? O trabalho na atualidade, isso eu esqueci de falar, perguntando ambiente e processo. Então, a gente quando tá diante de uma lombalgia, né? A gente tem que perguntar com que o senhor trabalha, né? O senhor faz muitos movimentos repetitivos, o senhor pega muito peso, com que o senhor trabalhava antes, há quanto tempo o senhor está nesse trabalho? Então, isso eu esqueci de falar e é muito importante a gente perguntar, investigar qual pode ser o possível fator desencadeante dessa dor mecânica que o paciente está tendo, né? O 4, investiga sintomas de transtorno de ansiedades. Aqui já era esse caso em específico, né, que o paciente também estava apresentando ansiedade e sintomas de depressão, que é o número 5. Então, vamos pular esse daqui que não faz parte dessa live. O 6, solicita e interpreta o exame físico, né? Aqui eles deram um raio-x também. Então, como diz ali no 7, interpreta o laudo do exame de raio-x da coluna cervical e do ombro direito sem alterações e comunica o resultado do paciente. Então, aqui a gente tinha que solicitar o raio-x lá nos exames complementares, eles iam te dar, você tinha que analisar, ver se tem ou não alterações e falar, o senhor não tem alterações, que era aqui o caso, ou o senhor tem alterações, assim, assim, assim. Você estava aqui no checklist e você ia ganhar ponto. Então, tem lá na tarefa, tá aqui no checklist. Tem a tarefa, então você tem que fazer, tá? Nunca esqueça de ver as tarefas. Se você não lembra as tarefas, volta lá, olha quais são suas tarefas, porque é o mais importante naquela estação, certo? O número 8, comunica o diagnóstico de dor crônica devido à lesão por esforço repetitivo relacionada ao trabalho. Então, aqui era uma lesão por esforço repetitivo relacionada ao trabalho com diagnóstico de ansiedade generalizada, que é o número 9, e com sintomas de depressão não, né? Aqui era só ansiedade generalizada. E o 10, comunica a importância da longitudinalidade do cuidado da condição crônica pela equipe de saúde da família, com possibilidade de matriciamento, como o NASF e o CAPS, né? Encaminhar o paciente para o NASF e o CAPS, que eu também esqueci de falar e está aqui no checklist. Prescrever terapêutica para dor crônica, né? Ginástica laboral, interrupções sistemáticas na atividade do trabalho, anti-inflamatórios não esteroides. Aqui seria o tratamento que a gente comentou. E o número 12 é em relação ao transtorno de ansiedade dele, tratamento. O 13 era para orientar o paciente a praticar exercício físico regular após o controle da dor, certo? E aqui tinha os impressos, né, do exame físico, estava tudo normal com o paciente. Só na região do músculo esquelético ele estava com contratura muscular cervical, sem limitação da amplitude do movimento da coluna cervical e do ombro direito. Aqui, sem limitação da amplitude do movimento da coluna cervical, é o que a gente veria no teste de Schober, né? Limitação da amplitude. Sem alteração da cor da pele no local e sem edema de articulações e membros inferiores. Então, seria assim, basicamente, um checklist de lombalgia, né? E eu acho que as que a gente tem, sim ou sim, que saber fazer a diferenciação na hora da anamnese, que podem ser, que são temas frequentes, né? A lombalgia mecânica, a lombociatalgia e a hérnia de disco. Então, se você não sabe direito diferenciar cada uma dessas três, você dá uma lidinha, uma repassadinha rapidinho, mas não é difícil fazer a diferenciação. E a anamnese, o exame físico, a conduta sempre vai ser a mesma, tá? Em qualquer uma das três. Então é isso, gente. Sempre lembrando que a hérnia de disco tem sinais radiculares, né? Eles irradiam, se for cervical vai irradiar para os membros inferiores, se for mais na região lombar vai irradiar para os membros inferiores, e as lombociatalgias a gente pode ver através do LASEG, né? E é isso. Espero que tenham gostado. Foi rapidinho, eu acho, essa live. Deixa eu ver aqui o tempo, meia horinha. E segunda-feira a gente volta aqui com mais uma às 11 horas. Então é isso, gente. A Barbosa Laísa, bom dia. Por onde começar a estudar? Preciso de um norte. Começa a estudar pelas provas anteriores. Assim como na objetiva a gente estudava com as provas anteriores, aqui é a mesma coisa.
imprime todos os checklists. O problema só do Revalida é que nos checklists não tem lá as orientações do ator, né? Não tem, às vezes, o caso clínico. Então, isso que complica um pouco. Não sei se vocês viram que eu postei lá que tem um material muito bom. Eu vou postar daqui a pouco sobre esse material. Que elas fizeram todo o caso clínico, todas as orientações do ator, todos os impressos, colocaram nos checklists anteriores do Revalida. Então ficou muito bom esse material pra gente se basear e estudar a partir das provas anteriores. E o norte que eu te dou é começar a partir das provas anteriores do Revalida, tá? Imprime, lê lá os checklists, revisa esses temas mais frequentes e depois você parte para os outros temas mais frequentes, vendo outros checklists que são parecidos com o do Revalida. Ou você mesma cria seus checklists com os temas mais frequentes depois que você já estudar os temas do Revalida. Cria os seus próprios checklists a partir dos checklists e da metodologia do Revalida. É a dica que eu dou. E é o que eu faço. E é o que as outras pessoas me recomendaram a fazer, né? Eu nunca fiz a prova prática. Então, eu também tava meio perdida, igual muita gente. Mas foi assim que as pessoas me recomendaram a fazer, começar pelas provas, pelos checklists antigos e ir vendo os temas mais frequentes em forma de checklist. Ou quando vê um tema, se perguntar como que esse tema pode ser cobrado na forma do checklist, né? No passo a passo do checklist. E sempre ter uma dupla, né? Pra ela cobrar de você e você cobrar dela. E um grupo também para você ter uma vez pelo menos na semana, fazer os checklists lá com o seu grupo, ir perdendo a vergonha, né? E ir praticando. A prática é a prática, é ir fazendo na prática. Então é isso, gente. Até a segunda-feira às 11. Tchauzinho, fiquem com Deus.